E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês se o Galaxy A05s esquenta muito ou não. Vou mostrar aqui teste de estresse no Antutu Benchmark, que é bastante pesado. 3D Mark aqui, que foca exclusivamente em GPU, ele meio que simula ali um jogo bastante pesado também. E por fim aqui no Genshin Impact vou deixar por uns 40 minutos aí com gráfico no alto. Sim, eu sei que o Galaxy A05s não roda bem o Genshin Impact com gráfico no alto, mas aqui o intuito é ver a temperatura máxima que ele vai alcançar. Até porque para celular é um dos jogos mais pesados, né? Sobre as principais especificações dele, ele tem o Snapdragon 680. Esse modelo tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, Android 14, One UI 6 e uma tela Full HD de 90 Hz. Enfim, sobre as temperaturas de qualquer celular, elas são influenciadas aí pela temperatura ambiente. No momento aqui na minha cidade está fazendo 24 graus. Não está num dia quente, mas também não está frio. Enfim, se você mora numa região mais quente, é claro que o celular tende a esquentar mais. E se você mora numa região aí um pouco mais fria, né, que não seja tão quente assim, pode obter resultados parecidos ou até um pouco abaixo do que eu vou mostrar aqui. Outro ponto também que pode influenciar é a temperatura do celular, aplicativos rodando e também alguns vírus, né? Até porque tem muita gente que entra num sites suspeitos aí, baixa alguns aplicativos suspeitos e eles ficam rodando ali de fundo, né? E isso faz o processador trabalhar em alta carga. E com isso, faz o celular esquentar. Mas enfim, antes de seguirmos aí, se você é novo por aqui, peço para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. Já fiz vídeo de unboxing, teste em jogos, dicas e truques nele. Se você não viu, vai aparecer no card aqui acima, certo? E caso queira comprar o A05s, links aqui na descrição, somente em lojas confiáveis. Então vou começar pelo Antutu Benchmark, é um teste bastante longo também, depois do 3D Mark, que ele testa aí vários loops, também é bem longo, e depois vou deixar uns 40 minutos aí no Genshin Impact. Então bora lá. E para ver a temperatura do celular, vou utilizar aqui o CPU-Z, ele lista aqui alguns sensores aí de temperatura, né? Vou utilizar ele porque aqui no sistema do celular não tem aquele sistema de ver o FPS, uso de memória e também de temperatura, até porque em celulares mais de entrada a Samsung retira alguns recursos, né? Então vou ter que utilizar esse aplicativo aqui mesmo. Enfim, temperatura média do celular é esse segundo aqui, ó. Pode ver, né? E abaixo é a temperatura de bateria. Essas temperaturas aqui acima são de outros sensores aí. O que importa são esses dois aqui. Então bora lá. Enfim, passou mais 10 minutos aqui. Temperatura que ele mostra no Antutu, 38 graus. Aqui no CPU-Z ele mostra 38, né? Mas, eu esqueci de falar, esse sensor aqui, ó, que eu tô clicando, né? É a temperatura média aí do processador. Andei fazendo umas pesquisas aí, né? Mas essa aqui é a temperatura média, 41,6. Enfim, vamos aí para mais 10 minutos, né? Então, 41,6 aqui, né? Temperatura média e temperatura perto aí da bateria, 39 graus. Enfim, passou mais 10 minutos aqui, temperatura que ele fala aqui no Antutu, né? 39 graus. Aqui nesses dois últimos também. E esse aqui, né? Que tem alguns códigos ali, tá 41,4. Pelo que me parece aqui, ele deve ficar estabilizado aí até os 42, 44 graus mesmo. Então vamos para mais 10 minutos. Enfim, passou aqui mais 10 minutos, né? Você pode ver que aqui se estabilizou em 39 graus no Antutu. Já aqui no sensor, né? O primeiro 41,6 e esses dois últimos aqui 39 graus. Então ele deve se estabilizar nessa temperatura aqui mesmo, entre 41 até uns 44, 45 graus. Então vou deixar aqui mais uns 12 minutos, né? Quando faltar 2 minutos aí para acabar o teste, vou mostrar novamente aí. Enfim, faltando aqui mais 2 minutos, né? Como eu disse, se estabilizou aqui em 39 graus, não sobe mais há um bom tempo, né? E aqui essas temperaturas também, ó. Você pode ver que as duas não passam de 39 e nesse aqui que é o principal, né?
não passa de 41,7. Então deve ficar estabilizado entre, como eu já disse, 42 até uns 44, 45 graus. Sobre o gráfico que o Antutu Benchmark mostra, né? Pode ver que bem aqui no começo, ó, ele teve um pico de desempenho, ficou a 100%, e depois para manter a temperatura controlada e não passar dos 44 graus, que talvez seja uma margem aí de segurança, né? Ele diminuiu o desempenho da CPU. Sobre os clocks aqui, você pode ver a mesma coisa, ó, que no início ele manteve um clock bem alto e depois abaixou eles aí para uns 2 GHz para manter a temperatura estável. E sobre a bateria, saiu aí de 77%, foi para 65%, e a temperatura da bateria não mudou tanto, saiu aí de uns 35 e foi para 39. Então aqui dá para ver que ele tem um teto, né? Limite de temperatura. Quando ele fica muito próximo, muito perto aí dessa temperatura, ele diminui um pouco o clock aqui da CPU para manter essa temperatura mais estável. Mas enfim, vamos aí para o próximo teste. Próximo teste aqui, o 3D Mark, vou colocar no Wildlife Extreme Stress Test. Esse teste aqui fica rodando vários loops, é um dos testes mais pesados aqui do 3D Mark. Estou colocando esse teste aqui só para estressar ao máximo aqui a GPU. Ele chega assim a usar CPU, mas quase nada. O foco aqui mesmo é estressar a GPU mesmo. Bora ver se ele fica estável, né? Até porque ele meio que simula um jogo. Ele vai testar aqui por 20 loops, vai demorar um pouco aí. E vou mostrar o resultado para vocês das pontuações e também a porcentagem de estabilidade. E quando chegar aí no loop 17 ou 18 ou 19, vou mostrar a temperatura aqui. Tanto desses dois aqui de baixo, né? Como desse aqui de cima. Para ver se aumenta ou não. Enfim, ele chegou aqui no loop 18, né? Já está perto aí de acabar. Temperatura atual aqui, 35, 36 graus. E aqui a temperatura, né, 41,3. Enfim, mesma temperatura aí que estava lá no Antutu. Essas temperaturas no Antutu, elas estavam mais quentes, né? Mas foi porque lá ele estressa ao máximo CPU e GPU. Aqui é exclusivamente GPU, né? Então ele deve esquentar um pouco menos aí. Enfim, terminou aqui o teste. Pontuação máxima 124 pontos, pontuação mínima 122 e estabilidade 98,4. Então, nesse teste aqui ele foi bem, né? Sobre estabilidade, você pode ver aqui o gráfico que ele ficou bem liso e nas pontuações aqui, né? Não teve lá muitas variações. A variação aí foi de 2 pontos, né? Pode ver que ele testa aí 20 vezes e em todas elas quase não teve muita variação aí. Agora eu vou mostrar aí lá no Genshin Impact, que também é bastante pesado para CPU e principalmente para GPU. E o último teste aqui, Genshin Impact, eu deixei aqui o gráfico tudo no alto, ó, você pode ver. Cadê? Inclusive tá até meio lento, né? Enfim, deixei tudo no alto, 60 FPS. Eu sei que ele não roda 60 FPS, mas eu quero estressar ao máximo aqui a GPU. Ele deve estar rodando aqui a uns 5, 10 FPS, né? Bora ver aí. Vou deixar aqui por 40 minutos. Vou colocar aqui o cronômetro, né? E aqui a temperatura, como você pode ver. O que importa aqui são esses dois aqui de baixo e esse aqui, ó. Esses outros aqui são outros sensores de outros locais do celular. O que importa mesmo são esses três, né? Então vou deixar aqui uns 20 minutos e depois vou mostrar a temperatura final. Enfim, passou aqui 20 minutos, né? Temperatura aqui desses três, o primeiro 41,6, mesma temperatura que estava ali no Antutu, né? E os últimos dois aqui 40 graus. Temperatura externa, né? Ele mostra aqui um sensor, ó, câmera thermal, que é a região aqui onde fica as câmeras, tá ali 45,5. Então no caso ele consegue dissipar muito bem aí a temperatura interna, né? E transferir aí para fora. Então vamos aí para mais 20 minutos. Mas eu acredito que não deva mudar essas temperaturas muito aqui não. Enfim, terminou aqui o teste, né? Temperatura máxima aqui que ele alcançou depois de 40 minutos. Nesses últimos dois aqui, 41 graus. Nesse outro aqui não mudou tanto, né? Já aqui na temperatura externa, né? Temperatura perto aqui da câmera. Que nessa parte aqui do meio para cima, né? Fica aí as memórias, o processador. E aqui embaixo a bateria.
chegou aí 46,1 graus. Enfim, resumo das temperaturas do Galaxy A05s aqui nesses testes pesados, né? No AnTuTu Benchmark ele ficou ali entre 41 e 42 graus, sem muitas surpresas, né? Esse teste aqui é um dos mais pesados que tem, porque ele usa tanto CPU e GPU ao mesmo tempo ao máximo. Já que no 3D Mark ele meio que simula um jogo bastante pesado, foco aqui é GPU, ele ficou ali entre uns 39 e 41 graus, não mudou tanto assim também, já que no Genshin Impact ele obteve resultados bem parecidos com o AnTuTu, né? Até porque é um jogo bastante pesado tanto em CPU como GPU. Sobre as temperaturas, bom, dá pra ver aqui que ele tem um limite, né? Quando ele chega nesse limite, ele reduz aí a velocidade do processador, e isso mostrou aqui no gráfico do AnTuTu, né? Que no começo tem um pico ali, mas depois que passa um tempo, né? Uns 10 minutos, ele reduz o clock para manter essa temperatura estabilizada até uns 42, 44 graus. Sobre a temperatura externa, bom, deu para ver aqui que no sensor de temperatura aqui das câmeras, ficou ali entre 44 e 46 graus. Então isso mostra que ele consegue dissipar o calor interno, né, para fora. Sobre a região que esquenta, é dessa parte aqui de cima, né? Bem por aqui, né, deve ficar o processador e a GPU, e aqui abaixo fica a bateria. Nessa parte aqui esquenta bem menos. Mas enfim, sobre os resultados aqui, bom, temperaturas aí muito próximas aí com o que eu obtive com o Redmi Note 13 4G, Redmi Note 12 e Redmi Note 11. Redmi Note 11 tinha o mesmo processador, Snapdragon 680, e no Redmi Note 12 4G e 13 4G, Snapdragon 685, que é um processador que tem um nível de desempenho muito próximo a ele. Então sobre as temperaturas aqui, eu achei ok. Ele deve alcançar aí no máximo 41, 44, 45 graus. Como é um processador ali mais de entrada, intermediário, não há muita preocupação sobre esquentar. Como eu disse lá no começo do vídeo, fatores externos aí influenciam diretamente a temperatura do celular ou de qualquer coisa, né? Então se você mora num lugar mais quente ou está num local muito quente, sem ventilação, vai esquentar mesmo, vai acumular calor, né? E vai dar aquela impressão de que está muito quente. Além também de outros fatores, como aplicativos que você tem instalado, também influenciam diretamente aí na temperatura. Até porque se você tem muitos aplicativos ou tem alguns vírus rodando ali de fundo, né? Pode ser que o processador esteja trabalhando aí em alta carga e aí ele vai esquentar mais, além também de gastar mais bateria com isso. Então é sempre bom saber quais aplicativos que você tem rodando ali em segundo plano e se tem algum vírus, principalmente. Em resumo aqui, temperaturas ok, ele consegue lidar muito bem e como eu já mostrei, ele tem um limite aí de temperatura, quando ele atinge, ele reduz um pouco aí o clock para manter estável. Eu já testei celulares bem mais quentes, como o Redmi Note 12S e Realme 7, aqueles sim, de verdade esquentavam bastante, chegavam aí, se eu não me engano, 53, 54 graus, o que é bem alto e inclusive começa a incomodar. E aqui no Galaxy A05s eu já testei bastante ele aqui no meu dia a dia, até nos jogos pesados aí por longo período. Ele chega assim a ficar morno aqui na parte de cima, mas não ao ponto de incomodar muito. Mas enfim, é isso, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. Já fiz vídeo de unboxing, teste em jogos, dicas e truques e tudo mais. Se você não viu, vai aparecer no card aqui acima. Caso queira comprar o A05s, links aqui na descrição, certo? Então é isso e nos vemos na próxima. Falou!